aí galera, beleza? Eu sou o Bruno, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bola do Jogo e eu tô com meu parceiro aqui, com o Lucas. Alô, você ligado, sintonizado no canal Bola do Jogo, ó, um abraço do tamanho do Brasil, Lucas Souza na área aqui com o Bruninho, para tratar de um assunto polêmico, né, Bruno? Hoje a gente tá sem o Otávio, que não pôde vir gravar com a gente, mas a gente tem a honra de trazer o Lucas para bater esse papo sobre a convocação, a primeira convocação pós-Copa da Seleção Brasileira. Aí antes da gente começar a debater, a gente só vai repassar a escalação para vocês. Muito bem, os convocados do técnico Adenor Leonardo Bach, o Tite, goleiros, Alisson, da Roma, né? Hugo... Não, Alisson do Liverpool. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, Alisson do Liverpool, o Hugo do Sub-20 do Flamengo, né? Gostei dessa ideia, depois a gente fala disso. Beleza, o Neto, que ainda continua na Fiorentina. Não, Neto do Valência. Do Valência, perfeitamente. Muito bem, esses são os goleiros, Alisson, Hugo e Neto. Vamos lá, Fagner, do Corinthians, Fabinho, do Liverpool, Alexandro, da Juve, Juventus, né? isso. Felipe Luiz, do Atlético de Madrid. Thiago Silva, Dedé, depois de muito tempo, Dedé voltando para a seleção brasileira, Marquinhos, Felipe, o melhor zagueiro da Liga Portuguesa, esses são os defensores. No meio campo, Casemiro, Arthur, que já era para ter ido na última Copa, não foi, vai vir agora. Fred do Manchester United, Andreas Pereira também do Manchester United. Boa convocação, mas que deu muita polêmica. Lucas Paquetá do Flamengo, Felipe Coutinho do Liverpool, Renato Augusto do Beijing Guoan da China. Eu acho que é isso aí mesmo. Douglas Costa da Juve, William do Chelsea, Everton do Grêmio, Neymar Júnior do Paris Saint-Germain, Pedrinho do Fluminense, Pedro, e Roberto Firmino do Liverpool. São esses. Beleza, então vamos fazer por posições. Começa pelos goleiros. O que você achou dos goleiros, cara? Rapaz, achei uma surpresa muito grande o Hugo. Então, o goleiro sub-20 do Flamengo. Antes da gente começar a falar, só pra galera entender, antes deles anunciarem a convocação, o Edu Gaspar ele falou, ó, dentro do nosso projeto sempre convocar um jogador sub-20. Então, independente dele ser goleiro, dele ser zagueiro, dele ser atacante, em toda a convocação vai ter um jogador sub-20 justamente para isso, para ele já começar a pegar uma experiência de seleção principal, ver como é que é. E eu não conheço esse goleiro e eu achei uma boa. De começo pegar um goleiro. Sim, sem dúvida. A iniciativa é perfeita. A Alemanha ela veio ser campeã do mundo em 2014 pela renovação que ela vinha feita desde 2008. Com novos valores entrando nas convocações do Joaquim Low e o resultado foi o título mundial tetracampeonato em 2014. Acho muito válido. É uma oportunidade de nós vermos como a base vem sendo formada e vai cobrar dos dirigentes da base uma melhor qualificação, uma melhor formação dos goleiros. Senti falta de dois nomes que eu acho que é unanimidade aqui no Brasil e que eu acho que deveria ter uma oportunidade. O Vanderlei dos Santos e o Fábio do Cruzeiro, que não tiveram oportunidade ainda na seleção, eu acho uma grande justiça. Então, aí você falando desses dois nomes, você acha que a fase do Vanderlei baixou um pouquinho e que no caso o Fábio, cara, eu acho que falando de seleção já era para ele ter sido convocado há muito tempo, ele nunca teve essa oportunidade, então dificilmente ele vai continuar sendo convocado. É aquela história, né? Igual você tá numa empresa, vou fazer uma comparação assim bem simples só para o nosso querido internauta poder entender melhor. Por exemplo, você está na empresa, você sabe que você é um bom funcionário, você recebe elogio de todo o departamento comercial ou de toda a parte gerencial da empresa. Poxa, logicamente você vai esperar o quê? Uma promoção. Né? É o que aconteceu com o Vanderlei, o que aconteceu com o Fábio. Durante muito tempo eles foram os melhores goleiros do futebol brasileiro, seguidamente. Né? Claro que toda vez que se fala em convocação, cria-se neles uma expectativa muito grande de ser chamado para a seleção brasileira. E eles não vão, o que acontece? Os caras tiram o pé. Tiram o pé. E ainda mais uma posição de goleiro que está sempre precisando provar a cada dia que você é bom. Por exemplo, o Neuer. O Neuer ele foi para a Alemanha, mas ele não era unanimidade na própria seleção. Não, né? Até porque ele veio de... a contusão dele foi muito tempo de contusão até recuperar e ele tava meio ali... Não tava zero bala. Exatamente. E tinha, no caso, o Ter Stegen do Barça. Nossa, catando demais. E aí você colocar um cara desse no banco pro Neuer, que tá voltando de contusão, é complicado. É difícil. Beleza, vamos pros laterais, então. Os laterais. Na minha opinião, acho que é a posição que o Brasil mais sente carência, né? Eu acho que ele sente mais carência na lateral direita, na esquerda nem tanto. Isso, na esquerda nem tanto. A gente tem a opção aí do Marcelo, tem a opção do Alexandro, né? Do próprio Felipe Luiz. O Marcelo não foi convocado dessa vez. Mas eu gostei muito da convocação Fabinho. Aí você usaria o Fabinho como lateral ou você tentaria recolocar ele como meia? Como lateral e foi onde o Fabinho melhor apareceu no Mônaco.
Né? Apesar da qualidade de passe dele extraordinária, né? Isso vai fazer muita diferença no time do Liverpool, que realmente precisa desse volante marcador e passador, mas eu acho que na seleção brasileira a necessidade é colocar ele na lateral direita. Eu também acho, até porque Daniel Alves já deu a dele. Sim, o sim. Danilo talvez não seja um jogador de nível de seleção. E eu achei justo convocar o Fagner, porque quando precisou dele ali, o cara foi bem. Então, pra mim também... 2 jogos do Fagner que eu acho que eu vou lembrar bastante nessa passagem dele pela seleção brasileira. O jogo contra a Costa Rica, que ele foi muito acionado, voou em campo, e as oitavas de final contra o México. Também onde se esperava muito que ele fosse tomar muita bola nas costas, né, por conta do Irving Lozano, mas não foi o que aconteceu. Ele foi um jogador firme que apareceu muito na frente também quando solicitado o Fagner. E outra, o Tite conhece o Fagner, sabe como trabalhar com ele, enfim. Sabe tirar o melhor do jogador. Exatamente. E de zagueiros? Zagueiros, gostei muito da volta do Dedé pro cenário brasileiro. O Dedé é um cara que acho que todo torcedor brasileiro gosta, pela história dele, pelo que ele fez no Vasco. No Cruzeiro também. No Cruzeiro também, bicampeão brasileiro. E é legal você ver um jogador que ficou um pouquinho no anonimato, voltar da forma que voltou voando. E o Dedé, é que nem o torcedor fala, não vi Pelé, mas vi Dedé, né? O cara realmente, pensando no futebol contemporâneo, onde você precisa de uma multifuncionalidade, o Dedé é um cara que, se você precisar dele na frente, ele vai aparecer com qualidade, é um jogador que tem boa saída de bola, isso é muito raro para um zagueiro. Que faz gol também. Um zagueiro que tem ótimo posicionamento, sobe bem de cabeça. E outra, na Copa do Mundo a gente pode perceber, né, que o Brasil usou bem a questão da bola parada, que é algo que está fazendo a diferença, né, no futebol hoje. Verdade. Felipe, a gente falou, né, o Felipe, melhor zagueiro do futebol português, uns gostaram, outros não, mas o que eu gosto do Felipe, Bruno, é o seguinte: o Felipe ele é um zagueiro simples. O Felipe não é um zagueiro simples, você não vai ver ele fazendo muito estardalhaço. Cara, né? Veio a bola, sobrou, balão pra frente, e o desarme dele é sempre limpo. Ele tem um tempo de bola excepcional, Felipe. É porque acho que a galera pega um pouco no pé por achar que o Tite é muito clubista nesse sentido, por conta de que ele também já treinou o Felipe, né? Sim. O Felipe jogava no Corinthians, então o pessoal, tá levando só jogador do Corinthians. Então, às vezes o pessoal pega um pouquinho no pé, né? Mas, por exemplo, o Felipão em 2002, ele levou o Marcos, né? Mas aí o Marcos, enfim, é indiscutível a convocação dele, mas ele também levou o Anderson Polga, que foi um jogador que ele tinha trabalhado anteriormente no Grêmio também. Então, cada treinador da seleção brasileira, principalmente aqueles que já passaram por clubes, ele sempre tem ali. Ele sempre tem alguém que já trabalhou e alguém de confiança, né? E ali do meio de campo? Meio campo, a surpresa do Andreas Pereira, né? Na minha opinião. Na hora que você falou, você citou o Felipe Coutinho, eu não me recordo. Você citou citei ele o também, Felipe Coutinho também. Então eu que não prestei atenção. Foi o último nome que eu falei. Tranquilaço. Então, manda aí. Então, o Andreas Pereira, pra quem não sabe, ele é nascido na Bélgica, né? De pais brasileiros. E aí a molecada achou esquisito, né? Na opinião da maioria, muitas opções de bons meias aqui no Brasil. Por que levar o Andreas Pereira? O que a gente também pretende passar para você, querido internauta, é o seguinte: é a primeira convocação do Tite pós-Copa. O Bruninho falou bem, para 2 amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador, respectivamente no dia 7 de setembro, feriado da Independência, e dia 11. Então, é tudo muito experimental. Você, como técnico da seleção brasileira, com certeza. Você que joga Futebol Manager e é técnico de seleção brasileira, você vai saber do que eu estou falando. Todo período antes de Copa do Mundo, as primeiras convocações são para teste. Né, Bruno? E outra coisa, né? Eles deixaram bem claro que, porque a CBF, vocês sabem a bagunça que é a CBF. Então, o que eles resolveram fazer? Marcar jogos importantes da Copa do Brasil perto dos jogos desses amistosos da seleção brasileira. Então, se ele convoca 2, 3 caras do Grêmio, 2, 3 caras do Flamengo, do Palmeiras e do Corinthians, que são os times que estão ali, né? Do Grêmio não, do Cruzeiro, né? Cruzeiro. Isso, desculpa, do Cruzeiro, não do Grêmio. Aí você acaba desfalcando demais. Então, até para não desfalcar muito, eles resolveram convocar um. Senão, com certeza, teria Jeromel, teria Por que não? O Thiago Neves está comendo a bola. Então, mas alguma outra opção desses times assim. O Bruno Henrique do Palmeiras, acho que ele não foi justamente por conta disso também. Então, a galera tem que, às vezes, pensar um pouquinho antes de sair, tipo, chutando o pau da barraca e não sei o que lá. Tanto que é até engraçado fazer essa comparação, mas eu vi muita gente antes das convocações, Paquetá merece merece ser convocado, Pedro merece ser convocado, não sei quem merece ser convocado. Esse cara foi convocado,
pô, por que convocou os caras, vai desfalcar e tal? Então, tá ligado? Eu acho que parar pra pensar e entender um pouco o contexto das coisas ajuda muito. Não, lógico, os times saem prejudicados, mas aí, cara, aí é que nem a gente fala, né? Reclama com a CBF, que é uma puta de uma incompetente e não sabe nem valorizar os próprios campeonatos. Por que que, se é uma data FIFA e tem, principalmente, jogo de mata-mata, por que que você não marca uma outra semana? Você organiza o calendário. Porque é importante, é muito importante, assim, essas primeiras convocações para essa galera nova, para Paquetá, pro Arthur, para Pedro, Dedé, esses caras, assim, é muito importante para eles. Então, aí os caras, até eles mesmos, ficam nesse dilema. Caramba, eu fui convocado, mas eu tenho um jogo importante para o meu clube, e aí? Então, só para dar esse parecer geral para a galera poder entender bem. E vamos pro ataque. Vamos pro ataque. O ataque tem o Neymar Júnior, o Pedro e o Roberto Firmino, né? Ainda tem o William, tem o Everton, Douglas Costa. Eu gostei demais. Menino também. Pedro, fazia tempo que o futebol brasileiro não tinha um centroavante das características do Pedro. Pensando em característica, não tô querendo comparar, mas lembra muito o Ronaldo. Eu ia falar isso, cara. Ele lembra, tipo, o Ronaldo na cara do gol, ele lembra o Henry, tipo... É uns caras que chegam ali, cara, eles são muito frios. Eles são muito frios. E o centroavante precisa disso, né? E o Pedro, ele tem uma característica que eu acho que é primordial para um centroavante do futebol moderno. Ele não é um jogador que fica parado dentro da grande área. Não, hoje, a maioria das jogadas, se o nosso espectador reparar em jogos do futebol europeu, geralmente o meio-campo encaixa o passe no pivô, o pivô tá fora da grande área, diga-se de passagem. Quem faz isso muito bem? Quem? Harry Kane, sem dúvida. Abre essa opção, a zaga sai para fora da grande área, o ponteiro pelo lado do campo entra em diagonal. Uma coisa que o Tite cobrou muito do Gabriel Jesus na época das eliminatórias, deu muito certo nas eliminatórias. Basta lembrar os jogos contra a Argentina, os 3-0 aqui, contra a Bolívia também. E um jogador que tem esse porte físico. Gabriel Jesus é mais um segundo homem ali. Eu acho que ele foi um pouco sacrificado na função de camisa 9. Mas o Pedro tem essa característica e, ele tem a cara ele tem o cheiro do gol, vai dar muito certo na seleção brasileira. Muito bom. E a convocação do Everton também, que tá comendo a bola. Aí o pessoal, mas cadê o Luan? Mas a gente já até comentou já em off, tá, essas coisas. O Luan, o rendimento dele caiu. E hoje o jogador de ataque decisivo do Grêmio é o Everton. Então, incontestável também. Deu sequência pro Douglas Costa, que eu achei isso é importante. Bom, porque ele fez uma boa Copa do Mundo, teve lá a lesão dele e tal, mas assim, foi um dos jogadores mais importantes. Assim, pra mim vai ser o titular do lado direito ali da seleção brasileira. Também acho. E tem, no caso, eu acho que o único nome que a gente realmente contesta, assim, de verdade, que é o William, né? O William caiu bastante. Já vem de já desde a Copa do Mundo indo bem. Talvez a camisa amarela seja um peso pro William, que eu considero um grande jogador, né? Sim, vem fazendo grandes temporadas no Chelsea, mas todavia, entretanto, quando se trata de seleção brasileira, ele deixa um pouco a desejar. Sendo que, pro lugar dele, a gente teria algumas outras boas opções, até mesmo de primeira convocação e tal. A gente fala de Vinícius Júnior, de Neres, do próprio Richarlison, que tá no Everton agora. Ele joga mais como centroavante, mas ele pode fazer o lado de campo também, se precisar. Então, assim, é um nome que esse daí a gente já, puta, cara, você foi mal, Tite, agora você foi mal. Não dá pra ser perfeito, né? É perfeito, né? Mas, no geral, eu achei uma boa convocação. Eu também achei toda a sorte do mundo pro Tite, a gente sabe da competência dele. O que aconteceu nas quartas de final contra a Bélgica é uma fatalidade. E se o Paulinho ou o Thiago Silva fazem os gols que a seleção criou no começo do jogo, seria uma história totalmente diferente. Talvez a gente estaria elogiando aqui e parabenizando a seleção pelo Hexa. Não deu dessa vez, mas a manutenção do trabalho com certeza vai fazer com que o Brasil seja campeão do mundo novamente. Exatamente. Então, galera, essa é a nossa opinião aqui, minha, do Lucas, opinião de uma maneira geral do Bola do Jogo. Aí vocês comentem aí o que vocês acharam, quem vocês tirariam, quem vocês colocariam, convocariam, desconvocariam, enfim. Sejam o Tite aqui nos comentários. Exatamente. Se você gostou aí desse nosso bate-papo, curte, compartilha aí com a galera, se inscreve no nosso canal, muito importante, deixa o feedback aqui pra gente, é importante pra caramba. Vamos deixar as redes sociais do Lucas na descrição, tudo do Bola do Jogo e das nossas outras redes sociais, minha e do Otávio também, tudo na descrição. E só agradecer aqui ao brother Lucas aí por esse bate-papo. Que isso, Brunão. Você que tá ligado aqui no canal Bola do Jogo também, curta Esportiva FM no Facebook, facebook.com.br/Web Rádio Esportiva FM. Fique ligado na nossa programação, vira e mexe tem novidade lá na página do Facebook, no YouTube também. E
Fiquem com Deus, um grande abraço. Isso aí, galera. Valeu aí e até a próxima. Falou!